dirigentes da FIFA foram procurados pelos canais ESPN e foram questionados sobre o que eles falarão, o que eles responderão sobre as solicitações do Botafogo do reconhecimento dos campeonatos mundiais de 67, 68 e 70. Você quer saber qual a opinião da entidade que manda no futebol hoje sobre esses títulos? Então, antes de você ver isso, você vai ter que se inscrever aqui no canal. É só você apertar o botãozinho vermelho aqui escrito inscrever-se e ativar o sininho das notificações. Além disso, aquele pedido de sempre para você deixar o like e o seu comentário aqui. São duas coisas que não custam nada para vocês, são muito rápidas, mas pra gente dá uma ajuda absurda no nosso trabalho. Então deixe o seu like e o seu comentário e compartilhe esse vídeo com o máximo de botafoguenses que você conseguir, porque esse vai ser o tema do vídeo do Resenha Alvinegra de hoje. O meu nome é Cadu Barbosa e bora pro vídeo. Na última semana, na semana passada, o Botafogo ganhou as capas dos jornais de esporte, pedindo que os campeonatos disputados em Caracas, a mini Copa do Mundo de Caracas de clubes, fossem reconhecidos. O Botafogo, que é tricampeão do torneio, ganhou 67, 68 e 70, buscava o reconhecimento porque o Botafogo julga que aquele era o campeonato que mais se aproximava de um campeonato mundial na época. Na época, a repercussão foi de que o Botafogo era campeão do mundo, então o Botafogo buscava, além de se autoproclamar o campeão mundial, se você for lá, o Botafogo pediu para que refizessem as taças, porque as taças foram roubadas na Venezuela, então o Botafogo pediu primeiro que fizessem réplica das taças para colocar lá no seu memorial de General Severiano como taças do torneio mundial, e também já colocou no seu site que é campeão mundial. Se você entrar no site oficial do Botafogo agora, vai aparecer lá na linha do tempo dos títulos 3 campeonatos mundiais, mas o Botafogo também procura um reconhecimento oficial da entidade que hoje gera o futebol, no caso, a FIFA. Em análise, a FIFA recebeu o pedido do Botafogo protocolado e alguns dirigentes da entidade foram procurados pelos canais ESPN para saber o que eles achavam. Será que de fato havia uma possibilidade do Botafogo ter esses títulos reconhecidos? Porque isso engabela várias coisas. Tem várias coisas no meio desse assunto, porque não só o Botafogo ganhou esses títulos. Vários outros, o torneio de Caracas era um torneio que ocorria todo ano e vários clubes diferentes disputaram e ganharam. O Botafogo foi o clube que mais ganhou, mas outras equipes também ganharam, porque era um torneio ali tradicional da época. Inclusive aqui no Rio de Janeiro, o Bangu ganhou esse título. Então aí como é que ficaria? Só o Botafogo, porque o Botafogo protocolou o pedido de ser reconhecido, os outros times foram reconhecidos, enfim. Esses questionamentos os canais ESPN levaram a dirigentes da FIFA para saber o que de fato iria acontecer, e a resposta para os botafoguenses não é tão animadora. Quer dizer, pouco, na minha opinião, tô cagando para a resposta da FIFA. Mas o que a FIFA respondeu era que, para ela, os únicos que poderiam hoje ser considerados campeões do mundo eram os campeões da Copa Intercontinental, a famosa Copa Toyota, que era disputada entre o campeão da Libertadores e o campeão da Champions League, e depois dos mundiais organizados pela FIFA, o primeiro disputado no ano 2000 e depois voltou a ser disputado de 2005 até os dias de hoje. Para a FIFA, apenas esses oficialmente serão reconhecidos como campeões mundiais. E por que ela não vai reconhecer esse Mundial do Botafogo de outros clubes, por mais que naquela época a entidade não organizava um campeonato com essa alcunha, mas na época a entidade não organizava campeonatos com essa alcunha, mas ainda assim tinham campeonatos como esse, que reuniam os melhores clubes do mundo, e aí sim saía o melhor deles, no caso, seria o campeão do mundo na época, já que não tinha um torneio mundial FIFA. Por que ela não reconhece? Porque para a FIFA, na opinião dela, para você disputar um torneio mundial, você tem que chegar, você tem que se qualificar por esse torneio por meio de um mérito técnico. O que seria um mérito técnico? Você se auto-intitular ou ser reconhecido pelas pessoas como o melhor time do mundo, como era o Botafogo na época. O Botafogo e o Santos dividiam ali a alcunha de melhor time do mundo. Isso bastava para a FIFA? Não. Você tinha que mostrar isso dentro de campo. E como você mostra para a entidade que você era o melhor clube daquela época? Ganhando o torneio da sua região, no caso, a Libertadores da América. Então, para a FIFA, para um torneio ser chancelado como torneio mundial, as equipes classificadas para esse torneio têm que chegar por algum tipo de mérito técnico, classificado
No caso aqui da América do Sul, um clube ganhando a Libertadores e aí sim se qualificando para ir para o Mundial. Na Europa, se classificando pela Liga dos Campeões e aí sim se qualificando para disputar um Mundial. E a FIFA entende que esse torneio que o Botafogo ganhou, apesar da importância dele, foi um torneio que foi feito através de convites. O Botafogo não se classificou para esse torneio por causa dos seus méritos técnicos em campeonatos anteriores. O Botafogo foi convidado por ser um time de grande expressão, um dos times mais reconhecidos do mundo, um dos times que mais levava públicos ao estádio. Esses motivos levaram o Botafogo a ser convidado, não uma classificação num torneio que o levasse a um campeonato mundial. E por esse motivo, a FIFA aceita apenas os campeões dos torneios intercontinentais, que, como eu já falei, cada um ganhava o futebol sul-americano e o futebol europeu, que eram os únicos futebols desenvolvidos naquela época. Lógico, para ser um torneio mundial tem que ter o resto do mundo, mas naquela época o futebol africano, o futebol da Oceania era um futebol semi-amador. Ainda hoje, muitos desses países têm futebol semi-amador, imagina naquela época. Então, os únicos países que detinham futebol profissional, que eram a Europa e a América do Sul, eles que se enfrentavam, e por ter classificação por um mérito técnico, a FIFA entende que ali pode ser reconhecido como um mundial da época, e o do Botafogo não. Mas aonde eu quero chegar com isso? Caguei pra chancela da FIFA. Não é a FIFA que vai dizer que... Não é porque a FIFA diria que o Botafogo é campeão mundial que essas conquistas ganhariam um valor. E também não é porque a FIFA vai dizer que não é mundial que essa competição vai perder o valor. Ela é uma grande competição e é uma competição de nível mundial, é uma competição que coloca o Botafogo como o melhor clube do mundo naquela época, independente do que a FIFA disser ou não. Não é a FIFA que determina quem é grande ou não, qual título vale ou não. Ela pode, por ela ser, vamos dizer assim, por ela ser hoje a entidade, na verdade, claro, não sei como eu falo isso, claro, o que a FIFA diz, o que a FIFA chancela, o que ela carimba, tem um certo valor oficial, porque ela é ali a instituição que regula os campeonatos. Mas o fato dela não reconhecer algo que é pré o poder que ela tinha, na época que ela não atuava, não tinha essa influência no futebol, ali ela não pode mexer, ela não pode tirar o valor e muito menos dar mais valor àquilo. Então o que eu quero dizer o Botafogo é campeão de um torneio muito importante que lhe dá o posto de campeão mundial, independente do que a FIFA disser ou não, independente dos rivais aceitarem ou não, é o que representava na época, o que foi dito na época, o que foi divulgado na época, o que foi jogado na época, era um torneio que se equivalia ao Mundial de Clubes. E se você pegar e comparar aquilo que a gente disputou com o torneio mundial de hoje, naquela época era muito mais difícil, porque você disputava contra clubes da Europa e seleções. Hoje é muito mais fácil você enfrentar um clube do Catar, como, por exemplo, você enfrentar o Benfica, como o Botafogo enfrentou, o Benfica tipo Eusébio e companhia. O time do Benfica que o Botafogo venceu, do meio pra frente, era a seleção de Portugal na Copa do Mundo de 66. Como disse o Gerson Caiotinha de Ouro, quando falou lá no seu canal do YouTube sobre esse título. Além disso, o Botafogo enfrentou a seleção argentina, o Botafogo enfrentou a seleção soviética, que fez uma excelente Copa do Mundo, tanto em 70 como em 66. Então, é muito mais difícil você enfrentar o Barcelona, como por exemplo, do que enfrentar esses clubes, um clube do Japão, um clube africano, um clube do Catar, como é o Mundial de hoje. Então, o que eu quero dizer, mais uma vez, dane-se a FIFA. A gente é campeão mundial porque era o torneio mais importante da época e não é o carimbo dela ou o descarimbo dela que vai dar ou tirar o valor dessas conquistas, porque a história não se apaga e história não depende da FIFA para ela dizer o que é grande ou não. Então é isso que eu tinha para falar hoje. Essa era a notícia, é um pouco da minha opinião também. Se você curtiu e curte aqui o nosso trabalho e ainda não é inscrito, aperta o botãozinho aqui vermelho escrito inscrever-se aqui embaixo e ativa o sininho das notificações para sempre que o Resenha Alvinegro soltar um vídeo novo, você receber aí no seu YouTube. Além disso, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui se você concorda com a minha opinião, se você tem uma outra visão. Enfim, a caixa de comentários está aberta para a sua opinião. Compartilhe esse vídeo com o máximo de botafoguenses que você conseguir e passa lá no portal do Botafogo que a linha do Nilton Santos está
completa com 20% de desconto. Para você conseguir esse desconto da linha licenciada do nosso maior ídolo, é só você ir aqui na descrição que vai ter o cupom de desconto lá para você colar lá no site. O link do site também vai estar aqui embaixo, para tudo mais chegadinho para você na descrição. Então passa lá para comprar produtos licenciados do Botafogo do nosso maior ídolo e segue o Resenha Alvinegra em todas as redes sociais. A gente está no Facebook, Twitter, Instagram, no site, enfim. Resenha Alvinegra em todos os lugares, é só passar lá e conferir todo o dia a dia do Botafogo. E até um próximo vídeo.